E se você fosse arrancada de sua casa e obrigada a se casar com um homem selvagem e implacável? Se um viking imperador, o mais temido guerreiro do norte, escolhesse você para ser sua rainha? Ela não teve escolha. Mas, será que ela realmente queria fugir? Ou queria se render ao desejo? O que acontece quando uma virgem delicada cai nas mãos do guerreiro mais temido da era viking? Curta, comente e se inscreva para acompanhar essa história. E me diga, você resistiria ao desejo de um viking como esse? O vento cortante atravessava a vila como lâminas invisíveis, chicoteando a pele dos moradores que se reuniam no centro da aldeia. O cheiro de fumaça e maresia se misturava no ar, carregado pelo eco de tambores distantes. Um som que fazia o sangue gelar. Eles estavam chegando. Ingrid fechou os olhos, tentando conter o tremor nas mãos. Seu coração batia tão forte que podia ouvir o próprio medo pulsando dentro de seu peito. Todos sabiam o que acontecia quando os guerreiros vikings vinham em busca de tributo. Ouro, gado, terras, e, às vezes, algo pior. O primeiro grito ecoou no vilarejo quando as tochas brilharam no horizonte. Os invasores surgiram entre a névoa como espectros, montados em cavalos negros, seus elmos brilhando sob a lua. As sombras das armas e escudos tremulavam como presságios de destruição. Eles avançavam com precisão, uma muralha de aço e brutalidade que parecia imparável. Mas foi o homem à frente que fez o mundo de Ingrid estremecer. Ele desceu do cavalo com um movimento fluido, como um rei descendo de seu trono. Bjorn. O imperador viking. O homem que governava as terras do norte com punhos de ferro e olhar gélido. Seu corpo era uma fortaleza de músculos esculpidos pela guerra, ombros largos, uma barba negra espessa e cabelos longos que caíam até os ombros, desalinhados pelo vento. Mas eram seus olhos que paralisavam qualquer um. Um azul cortante, letal. Diziam que Bjorn nunca perdeu uma batalha. Que sua fúria era comparada ao próprio trovão de Thor. Agora, ele estava ali, imponente, avaliando a vila como se fosse apenas mais uma peça de seu império. Os guerreiros desmontaram. O som das botas pesadas contra a terra fez Ingrid instintivamente recuar. Ela queria correr, mas para onde? O chefe da vila, um homem curvado pelo peso dos anos, se aproximou, a voz tremendo. Pegue o que quiser, meu senhor, a voz do velho falhou. Mas, por favor, tenha piedade de nosso povo. Bjorn ergueu uma sobrancelha, como se a palavra piedade fosse uma piada. Ele estalou os dedos, e o caos começou. Os vikings invadiram as cabanas, saqueando mantimentos, prata, tudo o que tivesse valor. As mulheres seguravam seus filhos, os homens se encolhiam. O medo tomava conta da vila. E então os olhos de Bjorn pousaram nela. O choque atravessou Ingrid como uma lança invisível. Seu corpo congelou. Bjorn a fitava como um predador avalia uma presa. Seus olhos não piscavam, não hesitavam. Ela sentiu o estômago revirar. O que ele queria? Ele começou a caminhar em sua direção. Passos lentos, calculados. O chão parecia tremer sob cada movimento dele. O espaço entre os dois diminuía rapidamente, mas ela não conseguia se mexer. Era como se ele a tivesse hipnotizado. Quando parou diante dela, o tempo pareceu se dissolver. A vila inteira ficou em silêncio, esperando sua próxima palavra. Seu nome. A voz dele era grave, profunda, carregada de uma autoridade que não pedia permissão. Ingrid engoliu em seco. Sua garganta parecia seca. Ele ergueu a mão e tocou seu queixo com 2 dedos, forçando-a a erguer o rosto. O toque era quente. Firme. Ingrid arfou, surpresa com a intensidade daquele simples gesto. Ingrid. Bjorn inclinou a cabeça, como se estivesse saboreando o nome. Ingrid, repetiu, a voz baixa, quase um sussurro. Seus olhos brilharam com algo sombrio. Algo possessivo. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada fibra de seu corpo gritava para fugir. Mas então ele pronunciou as palavras que mudariam sua vida para sempre.
Você é minha agora. Um choque de adrenalina atravessou Ingrid. Ela piscou, confusa. O quê? O quê? Sua voz saiu falha. Bjorn sorriu de lado, um sorriso perigoso. Toda vez que conquistamos uma nova terra, eu tomo uma esposa. Uma rainha. Os deuses me guiaram até você. O coração de Ingrid martelava contra as costelas. Não. Isso não podia estar acontecendo. Eu não posso. Ele riu. Um som baixo, grave. Selvagem. Você não tem escolha. E então, em um movimento rápido, ele a puxou contra si. O calor do corpo dele era avassalador. Ela sentiu o cheiro de couro, fumaça e algo puramente masculino. Se debateu, mas era inútil. Ele era forte demais. Solte-me! Gritou, lutando. Bjorn a ergueu com uma facilidade assustadora, como se ela não passasse de um peso insignificante. Não lute contra o inevitável, pequena. O tom dele era calmo, mas carregado de um aviso. Ele não aceitaria um não. As pessoas da vila assistiam em silêncio. Ninguém ousava intervir. Em breve, você desejará ser minha. Ele murmurou a última frase ao pé do ouvido dela, fazendo um arrepio percorrer sua pele. O estômago de Ingrid revirou quando foi colocada sobre o cavalo dele, sentindo a dureza da sela e a presença intensa de Bjorn atrás de si. Seu destino estava selado. Ela olhou para trás, vendo sua vila desaparecer conforme os cavalos avançavam. Ela não sabia o que a esperava. Mas sentia que, depois daquela noite, nada seria como antes. Agora Ingrid está nas mãos do Viking Imperador. O que acontecerá quando ela for levada para o grande salão? Será que conseguirá resistir ao desejo selvagem de Bjorn? O trote pesado dos cavalos ecoava pela floresta densa, quebrando o silêncio da noite. Ingrid sentia cada solavanco da montaria, seu corpo pressionado contra o peito largo de Bjorn, suas mãos firmemente presas às rédeas enquanto ele a mantinha em seu controle absoluto. O calor do corpo dele queimava contra suas costas, mesmo com o frio cortante da madrugada. Cada fibra de seu ser queria se rebelar, fugir, mas seu corpo estava rígido pelo medo e pela incerteza. Ela não era mais dona do próprio destino. A viagem parecia interminável. Os guerreiros seguiam à frente, em silêncio, o som dos cascos e do vento assobiando por entre as árvores sendo o único ruído entre eles. Ingrid tentou ignorar a proximidade sufocante de Bjorn, mas cada respiração dele contra sua nuca fazia tremer, um arrepio involuntário percorrendo sua espinha. Está assustada? A voz dele veio baixa, mas carregada de uma arrogância silenciosa. Ingrid fechou os olhos por um segundo. Não queria lhe dar o prazer de uma resposta, mas seu silêncio apenas o divertiu. Você aprenderá logo que não há razão para temer aquilo que já é inevitável. Ela mordeu o lábio inferior, segurando-se para não reagir. Ele falava como se já a possuísse, como se fosse um fato consumado. A raiva borbulhou dentro dela, misturada com uma confusão que ela não ousava encarar. Quando finalmente os portões se ergueram à frente, Ingrid prendeu a respiração. A fortaleza de Bjorn era um monstro de pedra e madeira, imensa, imponente, cercada por torres altas e chamas crepitantes que iluminavam o caminho de entrada. Era um castelo rude, feito para a guerra, sem espaço para delicadeza ou beleza. Os portões se abriram ruidosamente, e os cavaleiros entraram. O cheiro de fogo, suor e hidromel era forte no ar. Homens enormes, cobertos de cicatrizes e tatuagens, assistiam à chegada do imperador. Suas vozes trovejavam em saudações altas e cheias de respeito. O imperador trouxe uma nova rainha. Alguém gritou. Ingrid sentiu o rosto queimar. Rainha? Ela não pediu por isso. Bjorn desmontou com um movimento ágil e, antes que ela pudesse tentar escapar, ele a puxou dos braços e a jogou sobre seu ombro como se não passasse de um saco de trigo. Me solte! Ela gritou, chutando, mas ele nem se abalou. O riso grave dele vibrou contra sua pele. Você vai aprender que resistir a mim é inútil, pequena.
Os guerreiros riam ao ver a cena, mas Bjorn ignorou todos e seguiu direto para o grande salão. As portas foram empurradas, revelando um ambiente iluminado por tochas, mesas pesadas repletas de carne e bebida, e uma lareira imensa no centro. Bjorn a colocou no chão, mas manteve uma das mãos firmes em sua cintura. O toque possessivo fez seu estômago revirar. Ele virou-se para os homens e levantou a voz. Hoje, celebro mais uma vitória. Os guerreiros ergueram os copos, gritando em aprovação. E para cada vitória, há uma recompensa. A sala caiu em um silêncio intenso quando ele puxou Ingrid contra si, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Esta mulher é minha. Minha rainha. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ingrid olhou ao redor, vendo os rostos duros e severos dos guerreiros. Eles a julgavam, a analisavam. Eu não sou sua. Ela cuspiu as palavras, a raiva finalmente explodindo. Bjorn arqueou uma sobrancelha, a surpresa dando lugar a algo mais perigoso. Diversão. Não? Ele se inclinou, sua respiração quente contra a pele dela. Então fuja. Os olhos de Ingrid se arregalaram. Ele estava brincando com ela? Bjorn soltou sua cintura e deu um passo para trás. Os olhos dos guerreiros estavam todos nela. Vá. Se conseguir sair desta fortaleza sem que ninguém a pare, eu a deixo ir. O coração de Ingrid batia freneticamente. Era uma armadilha. Ela olhou para a porta. Havia uma chance. Sem pensar duas vezes, disparou para a saída, o vestido longo dificultando seus movimentos. Ouviu os risos dos homens, mas ignorou tudo. Seus pés mal tocavam o chão. Ela atravessou o salão, desviou das mesas, passou pelos portões. Seu peito queimava de esperança, até que algo a puxou para trás com violência. Um grito escapou de seus lábios quando ela foi prensada contra a parede fria da fortaleza. Duas mãos grandes seguraram seus pulsos acima da cabeça. Você perdeu. A voz de Bjorn estava ali, tão perto que ela sentia seu calor. Seu corpo, uma muralha de músculos, a cercava completamente. Ingrid arfava, o peito subindo e descendo, seus olhos colidindo com os dele. O azul intenso a queimava por dentro. Você nunca teve uma chance, ele murmurou, os lábios pairando perto de sua boca. O silêncio entre eles era ensurdecedor. A respiração de Ingrid ficou presa na garganta. Cada parte de seu corpo vibrava com a proximidade dele. O cheiro de couro, fumaça e algo puramente masculino a envolvia. Agora, ele continuou, sua voz carregada de um tom sombrio. Volte para o salão como a minha rainha. O desafio nos olhos dele era claro. Se ela resistisse, ele a carregaria novamente. Engolindo em seco, sentindo o olhar intenso dele devorando cada reação sua, Ingrid cedeu. Baixou os olhos e assentiu, mesmo que sua mente gritasse o contrário. Bjorn sorriu, satisfeito. Ele venceu. A mão dele deslizou de seu pulso para sua cintura, guiando-a de volta ao grande salão. O barulho retornou, as conversas e risadas dos guerreiros preenchendo o ambiente enquanto assistiam à cena. E Ingrid percebeu, com o coração martelando, que a batalha entre eles estava apenas começando. O fogo na grande lareira crepitava, lançando sombras douradas pelo salão. O barulho dos guerreiros bebendo e rindo preenchia o espaço, mas para Ingrid, tudo parecia abafado, distante. Ela não conseguia parar de sentir a presença de Bjorn ao seu lado. O imperador viking sentou-se em seu grande trono de carvalho, puxando-a bruscamente para seu colo. Ela arfou, o choque da pele quente dele contra o tecido fino de seu vestido deixando-a sem ar. Você ainda resiste? Ele perguntou, sua voz baixa e carregada de algo perigoso. Ela se encolheu, tentando se afastar, mas as mãos grandes dele apertaram sua cintura, segurando-a firme. Me solte. O riso dele foi grave, provocador. Eu te dei uma chance, pequena. Você perdeu. Agora é minha. Ingrid sentia o calor subir para seu rosto, uma mistura de vergonha e raiva. Ela olhou ao redor,
sentindo os olhos dos guerreiros sobre ela. Ela não era uma rainha para eles. Era apenas uma prisioneira. Bjorn pegou um chifre cheio de hidromel e o levou aos lábios, bebendo um gole antes de encará-la novamente. Seus olhos brilhavam com algo selvagem, faminto. Beba. Ele estendeu o chifre para ela. Ingrid hesitou, mas os olhos dele se estreitaram. O salão ficou em silêncio. O ar ao redor dela ficou pesado. Ela sabia que se recusasse, estaria desafiando a autoridade dele. E Bjorn não era um homem que gostava de ser desafiado. Com a respiração presa, ela pegou o chifre e levou aos lábios. O líquido queimou sua garganta, quente e forte. Bjorn observou cada movimento dela, como um predador observando sua presa. Boa garota. Ele sorriu, passando um dedo pelo queixo dela, limpando uma gota do líquido que escorreu por seus lábios. O toque fez seu estômago revirar. Ela odiava o efeito que ele tinha sobre seu corpo. Os gritos de comemoração encheram o salão quando Bjorn se levantou, ainda segurando Ingrid contra ele. Ela tentou lutar, mas seus pés mal tocaram o chão. Agora, a rainha precisa descansar. Os homens riram, mas Bjorn não esperou qualquer resposta. Ele a carregou pelo salão como se ela não passasse de um peso insignificante. O peito forte dele pressionado contra seu corpo, o cheiro de couro e fogo preenchendo seus sentidos. O silêncio caiu quando ele abriu as portas de seus aposentos e as fechou atrás de si. O coração de Ingrid batia descontrolado. Bjorn a colocou no chão, mas não se afastou. Os olhos dele a devoravam como se estivesse pronto para reivindicar seu prêmio. Eu sei que você está assustada, ele murmurou, aproximando-se. Ingrid engoliu em seco, recuando até suas costas baterem contra a parede. Fique longe de mim. Bjorn parou, inclinando a cabeça, analisando-a. Ela tremia, mas não de frio. Você nunca foi tocada por um homem, não é? O sangue fugiu de seu rosto. A pergunta a fez queimar por dentro. Bjorn sorriu. Não era um sorriso cruel, mas perigoso. Eu não vou te machucar, Ingrid. Mas você precisa entender, ele se aproximou mais, até que a respiração dele roçasse seu rosto. Eu nunca perco o que é meu. Ela sentiu o peito subir e descer freneticamente. Cada músculo de seu corpo gritava para fugir, mas algo dentro dela estava paralisado. A mão dele deslizou para seu queixo, erguendo seu rosto até que seus olhos estivessem travados nos dele. Você me odeia, não é? Ele murmurou. Ingrid queria dizer que sim. Queria cuspir na cara dele e dizer que o desprezava. Mas quando seus lábios roçaram levemente os dela, ela prendeu a respiração, sem conseguir se mover. Era um toque suave, quase um teste. Mas foi o suficiente para fazer sua mente entrar em colapso. Você não está me afastando, ele provocou. Ela deveria. Mas seu corpo não obedecia. Bjorn se afastou apenas o suficiente para observá-la. O azul dos olhos dele era intenso demais, perigoso demais. Durma, Ingrid. Ele finalmente deu um passo para trás. Amanhã será um novo dia. Ingrid piscou, confusa. Ele não faria nada? Bjorn abriu um sorriso de canto. Como se estivesse lendo os pensamentos dela. Eu poderia te tomar agora. Mas prefiro ver você se render primeiro. As palavras dele lhe tiraram o ar. Ele virou-se e saiu do quarto, deixando-a sozinha com seu próprio turbilhão de emoções. A guerra entre eles estava apenas começando. A madrugada parecia mais fria do que o normal. O fogo da lareira lançava sombras trêmulas pelas paredes do quarto, mas nada afastava o arrepio na pele de Ingrid. Desde que Bjorn a deixara sozinha, seu corpo permanecia tenso, como se a qualquer momento ele pudesse voltar. E ele voltaria. Ela sabia. Seu coração martelava no peito, e não era apenas pelo medo do que aconteceria, mas pelo turbilhão de emoções que a consumia desde que chegara àquela fortaleza. Bjorn não era apenas brutal. Ele era calculista. Dominador. Perigoso.
E pior do que tudo isso, ele sabia o efeito que tinha sobre ela. Ingrid puxou os joelhos para perto do corpo, tentando se aquecer. O vestido fino de seda não ajudava a protegê-la do frio, mas sabia que, no fundo, o que a fazia tremer não era a temperatura do ambiente. Era a expectativa do que viria a seguir. A maçaneta girou lentamente. Seu estômago revirou. Ele estava de volta. A porta se abriu com um rangido lento. Os passos firmes e pesados ecoaram pelo chão de madeira. Ingrid não precisou levantar os olhos para saber quem era. O cheiro dele veio primeiro. Fumaça, couro, metal e algo puramente masculino. Um aroma quente e cru que fazia seu coração tropeçar nos próprios batimentos. Ela manteve os olhos fixos na lareira, mas cada célula de seu corpo estava consciente da presença esmagadora de Bjorn. Ele fechou a porta atrás de si. O silêncio entre eles era denso. Cheio de tensão e promessas não ditas. Você não dormiu. A voz grave dele quebrou o silêncio como um trovão distante. Baixa, rouca, quase um sussurro. Ingrid apertou os lábios. Não daria a ele o prazer de uma resposta. Mas Bjorn não era um homem que aceitava ser ignorado. Em 2 passos, ele já estava diante dela. Seu corpo projetava uma sombra alta contra a luz da lareira, e Ingrid se sentiu ainda menor, ainda mais indefesa diante da imensidão dele. Está com medo de mim? A pergunta foi feita em um tom perigoso. Como se ele já soubesse a resposta, mas quisesse ouvi-la de sua boca. Ela ergueu o queixo, forçando a si mesma a encará-lo. O azul congelante dos olhos dele encontrou o dela, e naquele instante, soube que mentir seria inútil. Ela não precisava dizer nada. Ele via através dela. Bjorn abaixou-se, aproximando o rosto do dela, a barba espessa roçando suavemente contra sua pele. Você luta contra mim, Ingrid. Mas seu corpo me chama. O sangue de Ingrid ferveu. Ela tentou recuar, mas as mãos grandes dele seguraram sua cintura, mantendo-a exatamente onde ele queria. Me solte. Eu nunca te machucaria, pequena, ele murmurou, os olhos queimando contra os dela. Os dedos dele traçaram lentamente a linha do maxilar dela, descendo até seu pescoço. O toque quente e firme fez seu corpo se acender como fogo tocando óleo. Você pertence a mim. Ingrid respirou fundo. Ela deveria gritar. Deveria resistir. Mas quando Bjorn inclinou-se e roçou os lábios contra sua pele, o mundo pareceu derreter. Foi um toque suave. Deliberado. Mas devastador. A respiração dela ficou presa na garganta. O calor do hálito dele contra seu pescoço a fez fechar os olhos involuntariamente. Diga que me odeia. A voz de Bjorn veio rouca contra sua pele. Ela queria dizer. Queria cuspir a palavra, empurrá-lo, fazer qualquer coisa para provar que ainda tinha controle sobre si mesma. Mas não conseguiu. Ele recuou apenas o suficiente para fitá-la nos olhos. Os dedos dele desceram lentamente por sua clavícula, deixando um rastro de arrepios em sua pele. Você não diz nada, porque sabe que é verdade. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Bjorn sorriu de canto, satisfeito com sua rendição silenciosa. Ele deslizou uma das mãos pela curva da cintura dela, segurando-a com firmeza. O vestido fino fazia parecer que nada o separava. Sabe o que me diverte? Ele murmurou, os olhos ardendo. Ingrid não respondeu. Mal conseguia respirar. Você ainda tenta se convencer de que não me quer. Os dedos dele deslizaram pelo braço dela até sua mão, capturando seus dedos trêmulos. Ele ergueu sua mão e a pressionou contra seu próprio peito. Ela sentiu. O coração dele batia forte. Rápido. Vê? Bjorn inclinou-se até que seus lábios pairassem a centímetros dos dela. Você faz isso comigo. O peito de Ingrid subia e descia descontrolado. Ela sabia que precisava resistir. Mas seu corpo traía cada pensamento. Ele percebeu. E aproveitou.
Os lábios de Bjorn capturaram os dela. A explosão de calor foi instantânea. O mundo girou. O beijo não foi gentil. Foi faminto. Cru. Selvagem. As mãos dele deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto, até que seus corpos estivessem completamente colados. Ela deveria lutar. Mas em vez disso, agarrou-se a ele. Bjorn a ergueu nos braços, deitando-a sobre a cama. Os olhos dele estavam escuros, tomados pelo desejo. Ele pairou sobre ela, seu peso mantendo-a presa. Dominante. Letal. Inescapável. Mas, naquele momento, Ingrid não queria fugir. Os dedos dele traçaram a curva de sua coxa exposta pelo vestido. O contato queimava. Ainda quer que eu pare? A voz dele era um sussurro grave. Ingrid fechou os olhos. Tudo dentro dela dizia que sim. Mas quando abriu a boca, o único som que saiu foi um suspiro entrecortado. Bjorn sorriu. Ele sabia. E então, naquela noite, ele a reivindicou por completo. A primeira luz do amanhecer filtrava-se pela janela estreita, lançando sombras suaves sobre o chão de pedra fria. O fogo na lareira ainda crepitava, mas era o calor de outra coisa que fazia o corpo de Ingrid arder. Seu peito subia e descia lentamente, os músculos ainda doloridos pelos acontecimentos da noite anterior. Cada toque, cada beijo, cada sussurro de Bjorn permanecia gravado em sua pele como um selo invisível. Ela havia cedido. E agora, o que restava? Seu olhar deslizou pela imensidão do quarto, até que encontrou a silhueta dele. Bjorn dormia ao seu lado, uma expressão relaxada no rosto forte e imponente. Sem a fúria da batalha ou a tensão da dominação, ele parecia menos uma fera, e mais um homem. Mas isso era uma mentira. Ele nunca deixava de ser uma fera. O peito largo subia e descia em um ritmo calmo. Os cabelos desgrenhados, a barba espessa, os músculos esculpidos pelo combate, tudo nele exalava força e poder. E agora ele a possuía. Ingrid engoliu em seco, tentando ignorar o calor no rosto ao lembrar-se da forma como Bjorn a tomou na noite anterior. Como ele a segurou, como fez seu corpo responder sem que ela sequer soubesse que era capaz de sentir aquilo. Ela precisava sair dali. Pensar. Respirar. Com movimentos cuidadosos, deslizou as pernas para fora da cama, sentindo o chão frio contra os pés descalços. Cada passo era um desafio, uma tentativa silenciosa de se afastar da presença esmagadora do Viking Imperador. Mas antes que pudesse ir muito longe, uma mão forte segurou seu pulso. O coração de Ingrid quase saltou do peito. O aperto era firme, quente, possessivo. Para onde pensa que está indo? A voz rouca de Bjorn soou baixa, carregada de sono e algo mais perigoso. Ingrid fechou os olhos por um instante, reunindo coragem antes de virar-se. Bjorn já estava acordado, os olhos azuis cravados nela, pesados de intensidade. Ele estava apoiado em um dos cotovelos, os lençóis cobrindo apenas parte de seu corpo esculpido. A voz dela falhou. Bjorn sorriu de canto. Aquele maldito sorriso que dizia que ele sabia exatamente o que se passava na mente dela. Você está fugindo de novo? Ingrid sentiu o rosto queimar. Eu não sou sua prisioneira. Ele arqueou uma sobrancelha, puxando-a para mais perto. O movimento foi lento, calculado, e quando percebeu, Ingrid já estava de volta à cama, o corpo grande e quente dele pairando sobre o seu. Não? A voz dele era um desafio. Então me diga, foi isso que pareceu ontem à noite? Ela engoliu em seco. Não conseguia mentir. Não depois do que aconteceu. Bjorn passou a ponta dos dedos pela pele do braço dela, desenhando círculos invisíveis. Seu toque era um lembrete silencioso de que ela agora pertencia a ele. Está assustada, pequena? O olhar de Ingrid brilhou com algo teimoso. Ela não queria ser um brinquedo nas mãos dele. Se eu disser que sim, você me deixaria ir? Bjorn soltou um riso grave, os olhos cheios de diversão.
Ele adorava essa resistência dela. Não. Ele inclinou-se até que seus lábios estivessem perigosamente perto do ouvido dela. Porque sei que sua respiração acelera quando estou perto. Sei que seu coração bate forte quando te toco. Sei que, mesmo agora, está segurando o fôlego, porque me deseja novamente. O corpo de Ingrid estremeceu, porque cada palavra dele era verdade. Ela odiava isso. Odiava como ele fazia seu corpo reagir como se pertencesse a ele. Mas odiava ainda mais a parte de si mesma que não queria lutar contra isso. Bjorn se afastou apenas o suficiente para encará-la. Os olhos azuis eram letais, predatórios. Você pode fugir se quiser. Mas sabe que voltaria para mim. Ingrid fechou os olhos. Por que isso parecia tão certo e tão errado ao mesmo tempo? Eu não escolhi isso. Sua voz saiu fraca. Bjorn segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. O toque dele era possessivo. Firme. Então escolha agora. O silêncio caiu entre eles. A respiração dela ficou suspensa. O que ele queria ouvir? Bjorn passou o polegar pelo lábio inferior dela, o olhar faminto consumindo cada expressão sua. Se quiser me odiar, me odeie. Mas não finja que não me quer. O peito de Ingrid subia e descia rápido demais. O ar parecia escasso. Bjorn esperou. Sempre no controle. Sempre dominante. E então? Ingrid fez sua escolha. Ela deslizou a mão pelos cabelos dele, puxando-o para perto. Bjorn prendeu a respiração. E quando os lábios de Ingrid tocaram os dele, a batalha entre eles terminou. Mas a guerra apenas começava. Agora Ingrid aceitou seu destino, mas será que isso lhe dará mais poder ou a deixará ainda mais vulnerável? O sol já iluminava o céu pálido quando Ingrid abriu os olhos. Seu corpo ainda estava quente, marcado por tudo o que aconteceu na noite anterior. Cada toque, cada sussurro, cada momento que compartilhou com Bjorn ainda reverberava em sua pele, como brasas que se recusavam a se apagar. Ela piscou lentamente, ajustando-se à realidade. Não havia mais volta. Virando-se, seus olhos encontraram a figura adormecida ao seu lado. Bjorn. Ele dormia profundamente, o peito largo subindo e descendo em um ritmo lento, a barba densa espalhada contra o travesseiro. O corpo nu estava parcialmente coberto pelo lençol, mas ainda assim, era impossível ignorar a força bruta que emanava dele, mesmo em repouso. Era um guerreiro, um rei, um imperador. E agora, ele era dela. Mas o que isso realmente significava? Ingrid passou os dedos pelos próprios braços, sentindo a pele sensível. A sensação do toque dele ainda estava ali, gravada nela. O desejo ardia como uma cicatriz invisível, uma lembrança impossível de apagar. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Precisava pensar. Silenciosamente, deslizou para fora da cama, pegando um manto grosso para cobrir o corpo antes de caminhar em direção à janela. O ar gelado da manhã invadiu seus pulmões, trazendo consigo a lembrança de que agora sua vida nunca mais seria a mesma. Ela era a rainha dele. O pensamento fez seu estômago revirar. O que significava ser a rainha de um homem como Bjorn? Ele a queria, disso ela sabia. Mas e o resto? Seria apenas um título? Apenas uma posse? Ela não teve tempo para encontrar respostas. O colchão rangeu atrás dela, e então, o calor de um corpo quente e imponente a envolveu. Bjorn. Ele segurou sua cintura por trás, pressionando seu corpo nu contra o dela. A barba áspera roçou sua nuca, os lábios quentes pousaram suavemente em seu ombro. Você fugiu da minha cama de novo, rainha? A voz grave e rouca da manhã fez um arrepio percorrer sua espinha. Ingrid engoliu em seco, tentando ignorar a forma como sua pele reagia ao toque dele. Eu precisava de ar. Bjorn riu baixinho, deslizando os dedos pela lateral do corpo dela. Você não precisa de ar. Precisa de mim. Ela fechou os olhos. Ele estava certo.
Mas antes que pudesse responder, o som de passos do lado de fora da porta interrompeu o momento. Meu senhor! Uma voz forte chamou do outro lado da madeira. Precisamos de sua presença no pátio. Bjorn soltou um suspiro pesado, sua testa encostando na nuca de Ingrid por um breve segundo. Você tem sorte. Ingrid virou-se para encará-lo, os olhos fixos nos dele. O azul intenso estava escurecido pelo desejo, mas também por algo mais, uma promessa silenciosa. Essa conversa ainda não acabou, minha rainha. E então ele se afastou, pegando as roupas jogadas pelo chão e se vestindo com a rapidez de um guerreiro experiente. Ingrid permaneceu onde estava, observando-o. A forma como ele se movia, tão confiante, tão dominante, como se nada no mundo pudesse detê-lo. E talvez realmente não pudesse. Pouco tempo depois, Ingrid encontrou-se no grande salão, sentada em uma cadeira de madeira maciça ao lado do trono de Bjorn. Seu novo lugar. O espaço estava repleto de guerreiros, homens altos, robustos, olhando-a com curiosidade e desconfiança. Ela não pertencia àquele mundo. Ainda não. Bjorn sentou-se ao seu lado, seu olhar afiado analisando os homens à frente. Ele exalava poder. A partir de hoje, minha rainha será respeitada como eu sou. Os murmúrios começaram. Alguns aceitaram de imediato. Outros não. Um dos guerreiros mais velhos deu um passo à frente, a expressão fechada. Com todo o respeito, meu senhor, mas ela não pertence a esse lugar. Não pode ser nossa rainha. O salão ficou em silêncio. Os olhos de Bjorn estreitaram-se. Ingrid sentiu o coração disparar, mas não desviou o olhar do homem que a desafiava. Ela é minha mulher, Bjorn declarou, sua voz como um trovão. Isso basta. Mas o guerreiro manteve-se firme. Ela precisa provar que é digna. A tensão no ar era palpável. Ingrid soube naquele momento que essa seria sua primeira luta real. E Bjorn sabia disso também. Ele virou-se lentamente para ela, seu olhar cheio de uma pergunta silenciosa. O que você vai fazer? E então, Ingrid tomou uma decisão. Ela se levantou. Os olhares de todos recaíram sobre ela. O que devo fazer para provar minha dignidade? O guerreiro ergueu uma sobrancelha. Ele não esperava que ela aceitasse o desafio. Mas Bjorn esperava. E seu olhar cheio de orgulho deixou isso claro. As tradições dos vikings exigem que uma rainha tenha coragem. Você teria a coragem de enfrentar uma provação? Ingrid sentiu o estômago se apertar. Não podia recuar. Sim. Bjorn sorriu de lado. Satisfeito. Então a rainha terá sua chance. O guerreiro cruzou os braços. Que assim seja. E Ingrid soube, esse era apenas o começo. O grande salão estava silencioso. Todos os olhares estavam sobre ela. Ingrid podia sentir a tensão no ar, o julgamento nos olhos dos guerreiros, a dúvida pairando como uma sombra. Ela precisava provar que era digna de ser rainha. O desafio havia sido lançado, e recuar agora não era uma opção. Bjorn estava sentado em seu trono, imponente, observando tudo sem dizer uma palavra. Ele não a ajudaria. Ele queria ver do que ela era feita. O guerreiro mais velho que a desafiara manteve-se firme no centro do salão, os braços cruzados, o olhar severo. Se deseja ser nossa rainha, sua voz soou forte, ecoando pelas paredes de pedra, então prove que tem a coragem de uma verdadeira mulher viking. Ingrid manteve o queixo erguido. O que preciso fazer? O guerreiro sorriu de canto, como se já soubesse que ela não teria chance. Um ritual. O burburinho entre os guerreiros começou. Alguns pareciam curiosos. Outros, céticos. Bjorn apenas observava. Seus olhos azuis perfuravam Ingrid como se já soubesse a escolha que ela faria. Muito bem, ele disse, sua voz finalmente quebrando o silêncio. Então ela fará a prova. Os guerreiros vibraram, e Ingrid sentiu o estômago revirar. Não havia volta agora. Horas depois,
Ingrid estava no centro da arena, cercada pelos guerreiros do clã. O vento cortante da manhã fazia seu vestido balançar, mas o frio não era nada comparado à tensão dentro dela. Bjorn estava à frente, os braços cruzados, observando. Ele parecia relaxado, mas seus olhos diziam outra coisa. Ela sabia. Ele queria que ela vencesse. Mas não a ajudaria. O guerreiro mais velho caminhou até o centro e estendeu uma lâmina curva para ela. Uma adaga viking. Você terá que enfrentar uma batalha. Ingrid engoliu em seco. Com quem? O guerreiro sorriu, e então um homem grande surgiu da multidão. Ele era um guerreiro experiente, corpo marcado por cicatrizes, olhos escuros e postura ameaçadora. Contra ele. Seu coração disparou. Ela teria que lutar contra um homem? Ingrid olhou para Bjorn, buscando algum sinal de que isso era um erro. Mas ele não disse nada. Então, o som do chifre viking ecoou pelo campo. O desafio havia começado. O guerreiro avançou primeiro. Era rápido. Muito rápido. Ingrid mal teve tempo de erguer a adaga antes de sentir o vento se deslocando quando ele girou ao seu redor. Seu instinto gritou. Ela rolou para o lado no último segundo, escapando do golpe. A multidão rugiu. Alguns zombavam, outros apenas observavam. Mas Bjorn, ele apenas esperava. O guerreiro atacou de novo, e desta vez Ingrid conseguiu bloquear, mas o impacto foi tão forte que ela cambaleou para trás. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela não podia vencer pela força. Precisava ser mais inteligente. O homem avançou novamente, mas desta vez Ingrid desviou no último momento e girou o corpo, acertando o cabo da adaga na lateral do rosto dele. Ele recuou, surpreso. Os guerreiros vibraram. Eles não esperavam isso. O guerreiro rosnou, irritado, e atacou com mais força. Mas agora Ingrid sabia o que fazer. Ela não era mais a aldeã indefesa que havia sido trazida para aquela fortaleza. Quando o homem tentou agarrá-la, ela deslizou para baixo do braço dele e cravou a lâmina na coxa dele. Ele gritou, caiu de joelhos. O silêncio caiu sobre a arena. Ingrid se afastou, o peito arfando. Ela venceu. Bjorn se levantou do trono, um sorriso satisfeito no rosto. Você provou sua coragem. Os guerreiros bateram os punhos contra os escudos, um gesto de respeito. O homem caído olhou para Ingrid, e então inclinou a cabeça. Ele reconhecia a derrota. Bjorn caminhou até ela e segurou seu queixo, forçando-a a olhar para ele. O orgulho queimava nos olhos dele. Agora, você é minha rainha de verdade. E então, diante de todos, ele a beijou. Um beijo feroz, de posse, de admiração. O rugido dos guerreiros foi ensurdecedor. Ingrid não sabia o que seria de seu futuro. Mas sabia de uma coisa. Ela não era mais apenas uma prisioneira. Agora, era uma rainha. O grande salão ainda ressoava com o eco dos gritos e do choque dos punhos contra os escudos. Ingrid havia vencido. Sua batalha pela aceitação havia sido selada com sangue, coragem e resistência. Agora, ela não era apenas uma prisioneira. Não era apenas uma mulher reivindicada pelo imperador viking. Agora, ela era a rainha. Mas o peso desse título recaía sobre seus ombros com uma intensidade que ela ainda não sabia se poderia suportar. O beijo de Bjorn ainda queimava em seus lábios, sua respiração ainda estava descompassada, e o olhar dos guerreiros ainda a perfurava como lâminas invisíveis. Eles aceitaram, mas isso não significava que a respeitavam. Ela precisaria provar isso todos os dias. A celebração continuou por horas. O hidromel fluía, os guerreiros bebiam e riam, a atmosfera era carregada de um tipo de brutalidade alegre. Mas Ingrid sabia que ainda havia uma última parte do ritual. Ela sentia o olhar de Bjorn sobre ela, mesmo quando ele conversava com os homens ao redor. Sempre atento. Sempre vigilante. O guerreiro mais velho, aquele que a desafiou antes, caminhou até o centro do salão, segurando algo em suas mãos.
Um colar de ouro pesado, adornado com símbolos vikings. O momento final chegou, ele anunciou, e o salão silenciou. Ingrid engoliu em seco. Ela sabia o que vinha a seguir. Bjorn se levantou de seu trono e caminhou até ela. Cada passo dele soava como um trovão no chão de pedra. Quando parou diante dela, a sala inteira prendeu a respiração. Você já provou sua força. Mas ser uma rainha significa mais do que apenas lutar. Ele segurou o colar de ouro e ergueu-o diante dela. O peso simbólico do objeto parecia muito maior do que o real. Você jura lealdade a mim, Ingrid? Esse era o teste final. Ela sabia que não havia opção de dizer não. Mas ao dizer sim, estava selando seu destino ao lado dele para sempre. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento em seu peito. Seu olhar encontrou o de Bjorn. Azul profundo, impassível, esperando sua resposta. E então, ela ergueu o queixo e falou: Eu juro lealdade ao meu rei. O rugido dos guerreiros explodiu no salão. Os punhos bateram contra os escudos, os gritos de aprovação preencheram o ar. Bjorn sorriu, satisfeito. Ele sabia que ela aceitaria. O colar foi colocado ao redor de seu pescoço. O metal frio contra sua pele parecia um lembrete de sua nova realidade. Agora, ela era oficialmente a rainha. Mas Ingrid sabia que ainda não estava segura. A comemoração se arrastou por horas, mas Ingrid sabia que seu verdadeiro desafio começaria quando as portas do salão se fechassem. Quando Bjorn finalmente se levantou, seus olhos encontraram os dela. Intensos. Com uma promessa silenciosa. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão. Ela sabia o que isso significava. Seu coração batia descompassado quando Ingrid colocou a mão sobre a dele. A pele quente dele queimava contra a sua. O salão inteiro observava quando Bjorn a guiou para fora. Era um ritual. A primeira noite da rainha com seu rei. As portas do quarto se fecharam atrás deles. O silêncio caiu. Mas o calor entre eles era ensurdecedor. Bjorn encostou-se à porta, observando-a como um predador avalia sua presa. O olhar intenso e predatório percorreu cada centímetro dela, como se estivesse decidindo por onde começar. Você pertence a mim agora, rainha. Sua voz foi baixa, grave, reverberando dentro dela. O ar ficou preso em seus pulmões. Isso não era mais um jogo. Bjorn caminhou até ela, tirando lentamente sua túnica. Os músculos fortes e marcados pela guerra eram uma visão que roubava o fôlego. Ele parou diante dela e ergueu a mão até sua clavícula, deslizando os dedos pelo colar que acabará de colocar nela. Agora, não há mais volta. O coração de Ingrid martelava. Ele deslizou a mão até sua cintura e puxou-a para mais perto, eliminando qualquer espaço entre eles. O calor do corpo dele contra o dela fez sua respiração falhar. Você me pertence. O sussurro rouco contra seus lábios foi a última coisa que ouviu antes de ser completamente consumida por ele. A noite se desenrolou em um emaranhado de desejo, entrega e fogo. Cada toque, cada beijo, cada suspiro foi uma promessa selada com a pele. E quando a madrugada chegou, Ingrid percebeu que não havia apenas se tornado rainha. Ela se tornará prisioneira do próprio desejo. A luz pálida da manhã invadia o quarto lentamente, filtrando-se pelas frestas da madeira bruta. A noite havia passado, mas os vestígios dela ainda estavam presentes em cada canto do aposento. O ar carregava o cheiro de pele aquecida, de desejo consumado, de uma noite que selou muito mais do que um compromisso. Selou Ingrid ao destino de Bjorn para sempre. Ela abriu os olhos devagar, sentindo cada músculo dolorido, cada marca invisível que ele deixou sobre sua pele. Mas o que mais pesava não era o cansaço, era a realidade de quem ela era agora. A rainha do homem mais temido do norte. Virando-se sobre os lençóis, encontrou Bjorn ainda adormecido. Era raro vê-lo assim. Vulnerável. Tranquilo. Mas Ingrid sabia, ele nunca estava realmente indefeso. O peito largo subia e descia em um ritmo lento,
mas a tensão ainda estava ali, nos músculos rígidos, no semblante que carregava a dureza de um homem que já havia visto demasiadas guerras. Ela ergueu a mão devagar, os dedos pairando sobre sua barba espessa, querendo tocar, mas hesitando. Bjorn parecia um guerreiro esculpido pelos próprios deuses. E agora ele era dela. A constatação fez seu coração tropeçar em um ritmo acelerado. Por quanto tempo? Antes que pudesse se perder nos próprios pensamentos, ele se moveu. Os olhos azuis se abriram, encontrando os dela imediatamente. Não havia sono ali. Apenas um brilho predatório que a fez prender a respiração. Bjorn não sorriu. Ele nunca sorria logo de manhã. Mas sua mão deslizou preguiçosamente pela cintura dela, puxando-a mais para perto. Como se mesmo dormindo ele precisasse tê-la ao seu alcance. Você está fugindo da minha cama de novo? A voz rouca e carregada de sono reverberou contra sua pele. Ingrid sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eu não estou fugindo, respondeu, tentando manter a firmeza. Bjorn apertou a cintura dela com mais força, puxando-a até que seus corpos estivessem completamente colados. Então por que está tão tensa, rainha? Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Porque ele estava certo. Seu corpo ainda reagia a ele de uma forma que a aterrorizava. Ele deslizou os dedos para seu pescoço, segurando sua nuca com firmeza, forçando-a a encará-lo. O olhar dele ardia. Você se entregou a mim, mas será que já percebeu que nunca mais poderá fugir? O coração de Ingrid disparou. Porque no fundo, sabia que era verdade. Mas antes que pudesse responder, um estrondo do lado de fora do quarto interrompeu o momento. Os dois viraram o rosto ao mesmo tempo. Passos apressados ecoavam no corredor. Algo estava acontecendo. Bjorn saiu da cama imediatamente, seus movimentos rápidos e precisos, como o guerreiro que era. Ingrid observou enquanto ele pegava sua túnica e a vestia com um único movimento, antes de lançar um último olhar para ela. Fique aqui. Mas Ingrid já havia se levantado. Eu sou sua rainha agora. Eu vou. Bjorn parou por um segundo, os olhos analisando-a. Então, um sorriso pequeno e satisfeito cruzou seus lábios. Ela já começava a agir como rainha. Ele não discutiu. Apenas estendeu a mão para ela. E Ingrid a segurou. O grande salão estava um caos. Os guerreiros estavam reunidos, alguns armados, outros discutindo entre si. No centro, um homem estava ajoelhado, os braços amarrados por cordas grossas. Sangue escorria de um corte acima de sua sobrancelha, e seus olhos estavam carregados de fúria. Assim que Bjorn e Ingrid entraram, o silêncio tomou conta do espaço. O olhar azul de Bjorn percorreu a cena e então pousou sobre o homem amarrado. Quem ousa causar desordem na minha fortaleza? Um dos guerreiros mais antigos, Sen, deu um passo à frente. Ele foi pego tentando fugir com informações sobre nossos navios. Um traidor. Os murmúrios cresceram pelo salão. A palavra traidor era uma sentença de morte. Ingrid observou enquanto Bjorn caminhava lentamente até o homem ajoelhado. Seus passos eram calculados, cheios de uma calma mortal. Ele se abaixou diante do prisioneiro, segurando o queixo dele com força e obrigando-o a encará-lo. Para quem você trabalha? O homem cuspiu no chão, seus olhos brilhando com desafio. Eu não temo você, Bjorn. O salão ficou em silêncio. Bjorn sorriu. Mas não era um sorriso de humor. Era um sorriso cruel. Letal. Ele soltou o homem e ficou de pé, pegando a adaga em seu cinto. O brilho da lâmina refletiu a luz do fogo. Você deveria. O homem arregalou os olhos quando percebeu que não teria uma segunda chance. Mas antes que Bjorn pudesse agir, uma voz soou. Espere. O salão inteiro virou-se para Ingrid. Ela havia falado. Bjorn estreitou os olhos para ela. Você tem algo a dizer, rainha? Ingrid respirou fundo e deu um passo à frente. Seu coração batia forte, mas ela não recuaria. Ele deve morrer.
Mas primeiro, ele deve falar. Bjorn inclinou a cabeça, curioso. E como você sugere que ele fale? Ingrid não desviou o olhar. Se queria ser rainha, precisava agir como uma. Deixe-me interrogá-lo. Os guerreiros murmuraram, surpresos. Bjorn a observou por longos segundos, então sorriu de lado. Você quer ver o lado sombrio do poder, rainha? Ingrid sabia que não havia volta agora. Mas, pela primeira vez, sentiu que finalmente era dona do próprio destino. E, ao lado de Bjorn, estava disposta a abraçar a escuridão. A tensão pairava no ar como uma lâmina afiada. O salão estava em silêncio absoluto. Todos observavam Ingrid. Ela havia falado. E ninguém ousava ignorar a rainha. O prisioneiro ajoelhado no centro do salão, com os pulsos amarrados e o rosto manchado de sangue seco, lançou-lhe um olhar curioso. Ele não esperava que ela interviesse. Nenhum deles esperava. Nem mesmo Bjorn. O imperador viking, sentado em seu trono de madeira negra, analisava cada movimento dela. Seus olhos azuis estavam repletos de algo perigoso. Interesse. Curiosidade. E um desafio silencioso. A rainha queria testar seu próprio poder. Mas Bjorn nunca deixaria de ser o alfa naquele reino. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, os dedos tamborilando no braço do trono. Você quer interrogá-lo? Sua voz reverberou pelo salão, densa e carregada de algo indefinível. Ingrid sustentou seu olhar. Sim. O salão se encheu de murmúrios. Era incomum. Inaceitável, para muitos. Mas Bjorn sorriu. Um sorriso pequeno, calculado. E como pretende fazer isso, rainha? O homem amarrado riu, cuspindo um pouco de sangue no chão. Seu rei precisa que uma mulher faça o trabalho dele? A provocação cortou o ar, mas Ingrid não reagiu. Bjorn, no entanto, se levantou devagar. Seu silêncio foi mais ameaçador do que qualquer palavra. Ele caminhou até o prisioneiro, parando ao lado dele como um gigante sombrio. Cada músculo de seu corpo irradiava letalidade contida. Cuidado com sua língua, ele advertiu, sua voz baixa e gélida. Ou eu a cortarei para você. O homem engoliu em seco. Mas manteve a postura desafiadora. Bjorn virou-se para Ingrid. Muito bem. Faça como quiser. Ela respirou fundo. O olhar dele era um aviso. Esse era seu teste final. Seu primeiro passo para se tornar rainha de verdade. Ingrid caminhou lentamente até o prisioneiro. Seu coração martelava dentro do peito, mas ela manteve a expressão inabalável. Ela precisava mostrar que era forte. O prisioneiro sorriu, os dentes manchados de sangue. Eu não tenho medo de você, garota. Ela se ajoelhou diante dele. Olho no olho. Sem desviar. Ótimo, sua voz saiu firme. Porque não estou aqui para que me tema. Estou aqui para lhe dar uma escolha. O homem piscou. Escolha. Os guerreiros murmuravam ao redor. Ninguém entendia o que ela estava fazendo. Mas Bjorn observava em silêncio. Avaliando. Se você me contar o que quero saber, sua morte será rápida, Ingrid disse, suavemente. O homem sorriu. E se eu não contar? O olhar dela não vacilou. Então eu o entregarei aos meus soldados. E farei com que leve dias para morrer. O salão inteiro ficou em silêncio. Bjorn sorriu de lado. Agora sim, ela estava aprendendo. O prisioneiro apertou os punhos, sua confiança vacilando pela primeira vez. Ele olhou ao redor. Buscava uma saída. Um milagre. Mas não havia. Você não sabe do que está falando, ele rosnou. Ingrid inclinou a cabeça. Então me explique. Ele hesitou. Ela se aproximou ainda mais. O cheiro de medo começava a se misturar ao cheiro de suor e sangue. Estão vindo. As palavras escaparam como um sussurro.
Os guerreiros se agitaram. Bjorn finalmente caminhou para o centro do salão. Quem está vindo? Sua voz era fria como o inverno. O prisioneiro fechou os olhos. Ele já havia falado demais. Bjorn ergueu a espada. Você tem até a contagem de 3. Eles querem vingança, o prisioneiro disparou. Não contra você, Bjorn. Contra ela. O salão inteiro ficou em choque. Ingrid sentiu o estômago afundar. Contra mim? O homem assentiu, engolindo em seco. Você matou um deles. No desafio. O sangue de Ingrid gelou. Ela havia matado seu oponente no duelo. E agora, isso trazia consequências. Bjorn abaixou lentamente a espada. Seus olhos azuis brilhavam com uma fúria contida. Quanto tempo temos? Pouco. Estão a caminho. Querem levá-la. O salão explodiu em murmúrios furiosos. Ingrid sentiu a respiração falhar. Ela olhou para Bjorn, esperando que ele dissesse algo. Mas seu olhar já dizia tudo. Ele não a deixaria ser levada. Nunca. Bjorn saiu do salão imediatamente. Seus passos eram pesados, furiosos. Ingrid o seguiu. Você sabia disso? Ele parou abruptamente. Seus olhos estavam carregados de tempestade. Eu sabia que haveria retaliação. Mas não esperava que viessem atrás de você. Ele passou as mãos pelos cabelos, irritado. Isso muda tudo. O peito de Ingrid subia e descia rapidamente. O que vamos fazer? Bjorn se virou para ela. A dureza em seu olhar a fez prender a respiração. Eu vou matar cada um deles. O silêncio caiu entre eles. Você está me protegendo? Bjorn avançou, segurando-a pela cintura e puxando-a para perto. Seus corpos colidiram. Você acha que eu deixaria alguém te levar de mim? O coração de Ingrid bateu forte. Mas, e se eu não quiser essa guerra? Bjorn sorriu. Um sorriso escuro, faminto. Então lute ao meu lado. A garganta de Ingrid secou. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. Se aceitasse, lutaria ao lado dele, como igual. Se recusasse, nunca seria rainha de verdade. O olhar dele perfurava sua alma. Escolha, Ingrid. E naquele instante, ela soube. Não havia mais volta. Ela ergueu o queixo e respondeu. Então me ensine a matar. Bjorn sorriu. E soube que ela estava pronta. Ingrid sentia o peso da espada nas mãos, os músculos tremendo de exaustão, mas se recusava a parar. O suor escorria por sua pele, misturando-se à poeira do campo de treinamento. Bjorn observava cada movimento dela com atenção predatória, os olhos azuis analisando suas falhas e avanços sem nenhuma piedade. Ele não pegava leve, não oferecia consolo, apenas instruções ríspidas e golpes duros. Ingrid já havia caído incontáveis vezes, mas levantava-se sempre. A cada golpe bloqueado, a cada esquiva bem-sucedida, ela sentia o respeito silencioso dos guerreiros ao redor crescer. Bjorn atacou novamente, a lâmina da espada descendo em um arco fatal. Ingrid desviou por um triz, o impacto do golpe reverberando no chão ao seu lado. O coração dela martelava no peito, mas em vez de hesitar, ela aproveitou a abertura e girou, acertando Bjorn no ombro com o cabo da espada. O impacto foi forte o suficiente para fazê-lo recuar meio passo. O silêncio caiu sobre o campo. Ela prendeu a respiração. Nenhum outro guerreiro havia conseguido tocá-lo em um treino. Bjorn passou a língua pelos lábios, um sorriso lento e perigoso se formando. Seus olhos brilharam com algo que Ingrid não conseguiu identificar completamente. Ele ergueu a lâmina novamente e atacou com uma velocidade absurda. Ingrid ergueu sua espada para bloquear, mas o impacto a fez tropeçar. Antes que pudesse se recompor, Bjorn a desarmou, sua lâmina pressionando contra o pescoço dela. O metal gelado queimava contra sua pele quente. Melhor.
Mas ainda fraca, ele murmurou, os olhos cravados nos dela. Ingrid não desviou o olhar. O sangue pulsava forte, a frustração e o orgulho travando uma batalha interna. Bjorn afastou a lâmina devagar, mas não recuou. Ele segurou o queixo dela com firmeza, inclinando seu rosto para cima. Você tem potencial. Mas hesita demais. Ela queria retrucar, mas sabia que ele estava certo. Então me ensine a não hesitar. Bjorn sorriu, um sorriso escuro e faminto. É exatamente isso que eu pretendo fazer. Ele se afastou e pegou a espada caída no chão, jogando-a de volta para ela. Ingrid pegou o cabo com força, sentindo o peso da promessa silenciosa entre os dois. O treinamento recomeçou com ainda mais brutalidade. Bjorn a empurrava até seus limites, forçando-a a reagir por instinto, a confiar em seus reflexos. Ele não a tratava como uma mulher frágil. Ele a tratava como um guerreiro em formação. As horas se arrastaram. Cada golpe errado era corrigido com outro golpe mais forte. O corpo de Ingrid doía, os braços pesavam, mas ela não parava. A cada erro cometido, sua determinação aumentava. Os guerreiros ao redor não riam mais. Agora, eles observavam com respeito silencioso. Ela não era mais apenas a rainha. Era uma aprendiz de guerreira. Quando o sol já estava baixo no horizonte, Bjorn finalmente ergueu uma mão. Chega! Ingrid caiu de joelhos, ofegante. O suor pingava de seu queixo, suas mãos tremiam de exaustão, mas dentro dela havia algo novo. Algo feroz. Algo que nunca havia sentido antes. Bjorn se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Ele segurou seu queixo novamente, forçando-a a olhar para ele. O azul dos olhos dele queimava com intensidade. Você está pronta para matar? Ela deveria hesitar. Mas não hesitou. Engoliu em seco, mas sua voz saiu firme. Sim. Bjorn sorriu. Boa garota. Ele se levantou e se virou para os guerreiros. Amanhã, ela lutará como um de nós. O rugido dos guerreiros preencheu o ar. Os punhos socaram os escudos em aprovação. Ingrid soube, naquele momento, que havia conquistado algo mais valioso do que qualquer título. O respeito deles. Bjorn voltou a olhar para ela, os olhos carregados de algo indecifrável. Descanse, rainha. Amanhã, não terei piedade. E Ingrid soube que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Bjorn despertou antes do sol nascer. O frio cortante da manhã ainda envolvia a fortaleza quando ele saiu da cama, deixando Ingrid adormecida por um breve instante. Mas ela sentiu a ausência dele imediatamente, virando-se nos lençóis, os olhos abrindo devagar, acostumando-se com a penumbra. Quando percebeu que ele já estava de pé, vestindo sua túnica escura e preparando-se para sair, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia o que viria a seguir. Sem dizer uma palavra, Ingrid se levantou, o corpo ainda dolorido do treinamento do dia anterior. Bjorn percebeu o movimento e lançou-lhe um olhar afiado, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Ele gostava da resiliência dela. Ela não reclamava, não se permitia fraquejar. Era exatamente assim que ele queria sua rainha. Venha, ele disse, sua voz grave preenchendo o silêncio da madrugada. Ela o seguiu para fora, envolvendo-se no manto pesado de pele que ele havia deixado para ela. O ar frio queimava sua pele, mas Ingrid ignorou o desconforto. Seu coração batia forte com a expectativa do que estava por vir. O campo de treinamento já estava cheio quando chegaram. Guerreiros empunhavam espadas, testavam suas forças contra troncos de madeira, afiavam lâminas. Mas o que chamou a atenção dela foi a estrutura montada no centro do campo. Uma arena. Hoje você terá sua primeira luta real, Bjorn anunciou, parando diante da arena improvisada. O silêncio se espalhou pelo campo. Todos os olhos se voltaram para Ingrid. Alguns carregavam ceticismo. Outros, pura curiosidade. Mas ninguém ali parecia acreditar que ela poderia vencer. Ingrid sentiu a adrenalina subir.
Ela não podia falhar. Não depois de tudo. Bjorn virou-se para os guerreiros e apontou para um dos homens. Alto, robusto, com cicatrizes marcando seu rosto como se ele tivesse sobrevivido a muitas batalhas. O homem avançou sem hesitação, segurando uma espada com a familiaridade de alguém que havia passado a vida inteira lutando. Esse é Rurik, Bjorn disse, os olhos fixos em Ingrid. Ele será seu oponente. O coração dela trovejou no peito. Ela conhecia Rurik. Ele era um dos guerreiros mais brutais da fortaleza, um dos homens mais leais a Bjorn. Pegue sua espada, Bjorn ordenou. Ingrid obedeceu, os dedos apertando o cabo da arma com força. Rurik sorriu de lado, como se aquilo fosse um jogo. Como se derrotá-la fosse apenas mais uma manhã comum. Você tem certeza disso, meu senhor? Rurik perguntou, olhando para Bjorn. Eu poderia machucá-la. Bjorn não sorriu. Faça isso, e eu cortarei suas mãos fora. O sorriso de Rurik desapareceu. Ele olhou para Ingrid, agora com mais respeito. Muito bem. Vamos ver o que a rainha aprendeu. O som do chifre de guerra ecoou pelo campo. A luta começou. Ingrid teve apenas um segundo para reagir antes que Rurik avançasse. Seu corpo instintivamente recuou, mas seu coração gritava para que ela ficasse firme. O impacto do primeiro golpe foi violento, a lâmina dele batendo contra a sua com força suficiente para fazê-la cambalear para trás. O campo explodiu em murmúrios. Ela sentiu o olhar de Bjorn queimando sobre ela. Ele não interviria. Não importava o que acontecesse. Ela estava sozinha. Rurik avançou novamente, e desta vez Ingrid desviou, girando o corpo para escapar do golpe. Sua mente trabalhava rápido, analisando os padrões dele, tentando prever seus ataques. Mas Rurik era rápido. Muito rápido. O terceiro golpe veio com ainda mais força, e Ingrid mal teve tempo de erguer a lâmina para se defender. O impacto fez seus braços doerem, mas ela se manteve de pé. Você é resistente, Rurik murmurou, girando a espada em sua mão. Mas resistência não é o suficiente para vencer uma luta. Ela não respondeu. Ela apenas atacou. Foi um golpe direto, uma estocada rápida que fez Rurik recuar um passo. Ele sorriu, surpreso. Mas não lhe deu tempo para se recuperar. Com um movimento rápido, ele girou a espada e acertou a lâmina contra dela com tanta força que a arma escapou de suas mãos e caiu na terra. Ingrid mal teve tempo de reagir antes que ele avançasse, derrubando-a no chão com um único movimento. Seu corpo bateu contra a terra dura, e antes que pudesse se levantar, sentiu a lâmina fria encostando em sua garganta. O silêncio caiu sobre o campo. Bjorn não se moveu. Ingrid respirou fundo. Perdeu. Rurik esperou um segundo. Então, recuou. Você é boa. Mas não boa o suficiente. A raiva queimou dentro dela. Ela não podia falhar. Ela não aceitaria isso. Quando Rurik começou a se afastar, Ingrid agiu. Com um movimento rápido, agarrou um punhado de terra e jogou contra os olhos dele. Rurik praguejou, cambaleando para trás. Ingrid se impulsionou do chão e agarrou sua espada, girando o corpo no mesmo instante em que ele tentava se recompor. E então, ela atacou. Dessa vez, Rurik não teve tempo de reagir. Ingrid o desarmou com um golpe preciso, a lâmina dele caiu no chão, e em um piscar de olhos, ela estava sobre ele, sua espada pressionada contra sua garganta. O campo explodiu em gritos. Bjorn sorriu. Agora sim. Ingrid prendeu a respiração, a adrenalina correndo por seu corpo. Rurik, ainda caído, olhou para ela com um novo respeito nos olhos. Você aprendeu rápido. Ela se afastou devagar, o peito subindo e descendo com dificuldade. Seu corpo tremia, mas não de medo. De pura euforia. Bjorn caminhou até ela. Isso é guerra, rainha. Você não pode lutar com honra. Você luta para sobreviver. Ingrid assentiu. Eu o entendi.
Ele sorriu, satisfeito. Então você está pronta. O campo rugiu em aprovação. Ingrid sentiu o peso do momento. Ela não era mais apenas uma rainha protegida pelo nome de Bjorn. Agora, ela era uma guerreira. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. A fortaleza estava inquieta. O vento soprava forte naquela manhã, como um presságio do que estava por vir. Ingrid caminhava pelos corredores de pedra, sentindo o peso da espada na cintura. A lâmina agora parecia parte dela, um reflexo de sua nova realidade. Já não era apenas a rainha ao lado do imperador viking. Agora, ela era uma guerreira. Mas sabia que ainda não havia provado completamente seu valor. Bjorn estava no grande salão, cercado pelos principais guerreiros. O mapa sobre a mesa exibia territórios marcados, rotas estratégicas traçadas com precisão. A tensão era palpável. Algo grande estava prestes a acontecer. Ingrid parou à porta, observando em silêncio. Eles se aproximam, um dos guerreiros anunciou. 3 dias, talvez menos, e estarão em nosso território. Bjorn permaneceu em silêncio por um instante, os olhos fixos no mapa. Depois, ergueu o olhar para Ingrid. Você está pronta para sua primeira batalha? Os corações dos guerreiros se voltaram para ela. Ingrid sentiu o peso das expectativas, mas não vacilou. Sim, sua voz saiu firme, sem hesitação. Bjorn sustentou seu olhar por alguns segundos. Então, assentiu. Muito bem. Esta será sua primeira guerra. E, se sobreviver, nunca mais duvidarão de você. Ingrid sabia que aquele era um teste. Mas não era apenas sobre lutar. Era sobre sobreviver. O acampamento estava montado nas colinas ao redor da fortaleza. O céu escurecia conforme a noite se aproximava, e o som das espadas sendo afiadas e armaduras ajustadas preenchia o ar. Ingrid observava os guerreiros ao seu redor, cada um se preparando à sua maneira. Bjorn estava ao lado dela, observando a movimentação com olhos atentos. Ele era um comandante nato, alguém que os homens seguiam sem questionar. Você não pode hesitar quando estiver lá, ele disse, sem desviar o olhar dos soldados. Ingrid assentiu. Eu não vou hesitar. Bjorn virou-se para ela. Você diz isso agora. Mas quando estiver diante de um inimigo que tentará arrancar sua cabeça, sua mente pode falhar. Ela sustentou o olhar dele. Eu aprendi com você, Bjorn. Se eu não matar, serei morta. Os olhos dele brilharam. Exatamente. Ele se afastou um pouco, cruzando os braços. No campo de batalha, confie em seus instintos. Mas confie também no que aprendeu. Um erro pode ser o último. Ela respirou fundo. Sabia que ele estava certo. A alvorada chegou com o som ensurdecedor dos tambores de guerra. Ingrid sentiu o corpo despertar imediatamente, cada nervo em seu corpo preparado para o que viria. Ela vestiu a armadura de couro e metal, ajustando o cinto da espada. Ao sair da tenda, encontrou Bjorn já pronto, montado em seu cavalo. Os guerreiros se organizavam em fileiras. O cheiro de terra úmida misturava-se ao cheiro metálico do aço. Bjorn ergueu a voz. Hoje, não lutamos apenas por território. Não lutamos apenas por glória. Lutamos porque este é o nosso lar. E ninguém ousa nos tirar o que é nosso. Os gritos ecoaram, o som reverberando pelo vale. Ingrid sentiu a energia deles, a força bruta que vinha da lealdade e do desejo de vencer. Quando os inimigos finalmente apareceram no horizonte, uma onda de silêncio tomou conta do campo. Eles eram muitos. Ingrid sentiu o peso da batalha iminente apertando seu peito. Bjorn lançou um último olhar para ela. Você sabe o que fazer. Ela assentiu. Os guerreiros avançaram. O impacto da batalha foi como um trovão. O choque das espadas, os gritos de guerra, o cheiro de sangue e suor misturando-se no ar. Ingrid empunhou sua espada, bloqueando o primeiro golpe que veio contra ela. O impacto reverberou por seu braço, mas ela permaneceu firme.
Um segundo inimigo avançou, e ela girou, cortando o ar com precisão. A lâmina encontrou carne, e o homem caiu aos seus pés. Ingrid sentiu o sangue quente respingar em sua pele, mas não teve tempo de processar. Outro ataque veio, e ela se esquivou por instinto. O campo era um caos de corpos em movimento, aço colidindo contra aço. Ingrid lutava ao lado de Bjorn, e ele era uma força imparável. Cada golpe dele era letal, cada movimento calculado para destruir. Em um momento, Ingrid perdeu Bjorn de vista. O coração dela disparou, mas não havia tempo para hesitação. Um guerreiro inimigo avançou contra ela. Ingrid ergueu a espada, mas o golpe dele foi mais forte. A lâmina deslizou por seu ombro, e a dor queimou. Ela gritou, mas manteve-se de pé. O homem sorriu, acreditando que ela estava fraca. Foi seu erro fatal. Ingrid usou a raiva e a dor para contra-atacar. Ela girou o corpo, usando todo o peso de seu movimento para enterrar a espada no peito dele. O inimigo caiu. O sangue escorria pelo braço de Ingrid, mas ela não parou. A batalha durou horas. O campo estava tomado por corpos. O cheiro da morte impregnava o ar. Bjorn estava coberto de sangue, sua respiração pesada, mas seu olhar satisfeito. A vitória era deles. Ingrid cambaleou, exausta, mas não caiu. Bjorn se aproximou, segurando seu rosto com as mãos sujas de sangue. Você sobreviveu. Ela respirou fundo. Eu sobrevivi. Ele sorriu. Agora, eles saberão quem você realmente é. Os guerreiros ao redor gritaram o nome dela. Ingrid soube que nunca mais seria vista como apenas a rainha. Ela era uma guerreira. Mas no fundo, sabia que algo maior ainda estava por vir. O cheiro de sangue ainda pairava no ar. O campo de batalha estava tomado por corpos, o solo encharcado pela mistura de suor, terra e morte. Ingrid sentia o peso da espada nas mãos, os músculos exaustos e a pele ardendo com os cortes da luta. Mas ela estava de pé. Ela sobreviveu. Os guerreiros ao redor comemoravam a vitória, mas Ingrid sabia que aquilo não havia terminado. A guerra nunca terminava de verdade. Ela olhou ao redor, buscando Bjorn. Seu coração bateu mais forte ao vê-lo parado no meio dos soldados, os cabelos loiros desgrenhados, o corpo coberto de sangue, mas os olhos azuis brilhando com a satisfação de um líder que havia vencido. Quando ele a viu, um sorriso lento cruzou seu rosto. Ele estava orgulhoso dela. Você lutou bem, ele disse, aproximando-se. A voz grave, carregada de algo que fazia um arrepio percorrer a espinha dela. Ingrid respirou fundo. Você não esperava menos, esperava? Bjorn riu, um som baixo e rouco, antes de deslizar os dedos pelo rosto dela, limpando um resquício de sangue que não era dela. Eu sabia que você sobreviveria. Mas você fez mais do que isso. Você venceu. Ela sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Mas antes que pudesse responder, o som de um chifre de guerra ecoou pelo campo. Os sorrisos desapareceram. A batalha ainda não havia acabado. Bjorn se virou rapidamente, os olhos se estreitando ao ver um pequeno grupo de guerreiros inimigos fugindo em direção à floresta. Não podemos deixá-los escapar, um dos soldados disse. Bjorn pegou a espada novamente. Eles voltarão com reforços se os deixarmos viver. Ingrid sabia que ele estava certo. Mas algo dentro dela hesitou. Ela já havia matado naquele dia. Já havia sentido o peso de tirar uma vida. E agora, precisaria fazer isso de novo. Bjorn percebeu a hesitação dela e se aproximou, a voz baixa, apenas para ela ouvir. Você hesitou na luta, Ingrid? Ela o encarou, sentindo o calor do olhar dele. Não. Então não hesite agora. Os olhos de Bjorn estavam intensos, como se pudessem enxergar dentro dela, como se estivessem testando seu limite. E ela não queria falhar. Ingrid pegou a espada com mais firmeza. Vamos. O grupo se moveu rapidamente pela floresta, os galhos estalando sob os pés,
a escuridão se fechando ao redor deles. O som de passos apressados ecoava ao longe. Os inimigos estavam tentando fugir. Bjorn fez um gesto com a mão, e os guerreiros se espalharam, formando um círculo. Ingrid sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Este era o momento em que precisava provar que era realmente uma guerreira. Eles atacaram. Os inimigos foram pegos de surpresa. O primeiro caiu antes mesmo de sacar a espada. O segundo tentou reagir, mas Bjorn foi mais rápido. Ingrid encontrou seu próprio alvo. Um homem alto, de barba negra, que segurava um machado com força. Ele a viu e sorriu, como se subestimasse a mulher diante dele. Uma rainha no campo de batalha? Ingrid não respondeu. Apenas atacou. O choque das lâminas ecoou pela floresta. Ele era forte, mas ela era mais rápida. Cada golpe que ela desviava, cada movimento que fazia, a tornava mais consciente de sua própria habilidade. Ela estava realmente lutando. Mas então, ele encontrou uma brecha. O machado deslizou pelo ombro dela, um corte superficial, mas suficiente para fazer a dor irradiar por seu corpo. Ingrid cambaleou um passo para trás. Ele sorriu. Está cansada, rainha? A raiva queimou dentro dela. Ela avançou. O golpe foi preciso. A espada perfurou a lateral do inimigo, fazendo-o soltar o machado. Ele caiu de joelhos, ofegando, os olhos arregalados. Ingrid ficou parada, sentindo o peso do que havia feito. Então, olhou para Bjorn. Ele a observava, os olhos brilhando com algo primal. Agora você entende, ele murmurou. Sim, ela entendia. A guerra não era apenas sobre lutar. Era sobre sobreviver. Os últimos inimigos foram eliminados. A floresta ficou em silêncio. Bjorn aproximou-se, pegando o queixo dela com os dedos ásperos, forçando-a a encará-lo. Você não hesitou dessa vez. Ingrid respirava pesadamente, o coração acelerado. Eu nunca hesitarei de novo. Os lábios de Bjorn curvaram-se em um sorriso sombrio. Minha rainha. E então ele a beijou. O beijo foi intenso, faminto, um reflexo da batalha que ainda pulsava nos corpos deles. Ingrid agarrou os cabelos dele, puxando-o para mais perto, sentindo o calor da pele suada contra a sua. O campo de batalha desapareceu. Só existia Bjorn. Só existia aquele momento. Quando ele se afastou, os olhos dela estavam vidrados. Vamos para casa, ele disse. E Ingrid soube que nunca mais seria a mesma. O retorno à fortaleza foi silencioso. O vento frio cortava a pele de Ingrid enquanto cavalos atravessavam os campos devastados pela guerra. A batalha havia sido vencida, mas o peso dela ainda se agarrava aos corpos dos guerreiros. O sangue seco em suas roupas, o cheiro de ferro ainda pairando no ar. Ingrid manteve os olhos fixos no horizonte, tentando ignorar o cansaço que se infiltrava em seus músculos. Bjorn cavalgava ao seu lado, a postura firme e imponente como sempre. Ele era uma parede inabalável, um líder que não permitia que o peso da guerra se mostrasse em seus olhos. Mas Ingrid sabia que dentro dele, a chama da batalha nunca se apagava. Quando chegaram aos portões da fortaleza, foram recebidos com gritos de vitória. As mulheres, crianças e os ferreiros que haviam ficado para trás saudaram os guerreiros como heróis. Bjorn desmontou primeiro, seus olhos percorrendo a multidão antes de voltar-se para Ingrid. Ela sentiu a expectativa em cada olhar fixo nela. Não era mais apenas uma rainha. Era uma guerreira. E eles queriam vê-la reconhecer essa vitória. Bjorn pegou sua mão e ergueu-a no ar, os olhos azuis brilhando. Hoje, não apenas vencemos. Hoje, minha rainha provou que é uma de nós. O rugido de aprovação preencheu o ar. Ingrid sentiu o impacto daquelas palavras como um choque em seu peito. Ela realmente havia conquistado o respeito deles. Mas, apesar da comemoração, ela sabia que sua prova ainda não havia terminado. A noite caiu rapidamente, e a celebração começou nos salões da fortaleza.
O hidromel fluía, os guerreiros riam alto, as chamas das tochas tremulavam, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. Ingrid sentou-se ao lado de Bjorn, sentindo a vibração do salão ao seu redor. Ele a observava, os olhos cravados nela de uma forma intensa. Você ainda não bebeu, ele murmurou. Ingrid olhou para a taça em suas mãos e então para ele. Minha mente ainda está na batalha. Bjorn inclinou a cabeça ligeiramente. Isso é bom. A guerra não termina quando a lâmina é abaixada. Ela continua aqui. Ele tocou o próprio peito. E aqui. Depois, sua têmpora. Ela respirou fundo. Então, como você lida com isso? Bjorn riu baixinho e se inclinou, aproximando-se de seu ouvido. Eu a devoro. O calor subiu pelo corpo dela instantaneamente. Ingrid desviou o olhar, tentando ignorar a intensidade da presença dele. Bjorn sempre soube como dominá-la com apenas um olhar, uma palavra, um toque. O salão continuava sua celebração, mas Ingrid sentia-se inquieta. Ela se levantou, sentindo a necessidade de ar fresco. Ela havia vencido uma batalha, mas dentro dela, outra ainda era travada. Bjorn a seguiu. Do lado de fora, o vento frio a envolveu. Ingrid respirou fundo, olhando para o céu escuro. As estrelas brilhavam intensamente, como se fossem chamas distantes. Ela cruzou os braços, sentindo um peso em seu peito que não conseguia entender completamente. Bjorn parou atrás dela. Você não precisa carregar tudo sozinha. Ela não se virou, mas sua voz saiu baixa. Então me diga, o que acontece depois da guerra? Bjorn ficou em silêncio por um momento. Então, aproximou-se, deslizando as mãos sobre seus ombros. Depois da guerra, nós sobrevivemos. Ela finalmente se virou, olhando nos olhos dele. Isso é o suficiente para você? Bjorn a encarou profundamente, como se estivesse tentando decifrá-la. Antes, sim. Mas agora, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. Agora, preciso de mais. O coração dela bateu forte. Mais? O olhar dele escureceu. Você. Ingrid não teve tempo de processar. Bjorn a puxou para ele, sua boca capturando a dela em um beijo feroz, faminto, repleto de tudo o que ele nunca havia dito em palavras. Ela se entregou. O mundo desapareceu. Só existia aquele momento. O calor do corpo dele contra o dela, as mãos possessivas segurando sua cintura, puxando-a para mais perto, como se ele não permitisse que houvesse espaço entre eles. O beijo se aprofundou. O desejo incendiava os dois. Ingrid sentiu os dedos dele deslizarem para a amarração de seu vestido, soltando-o com facilidade. Você é minha, rainha, ele sussurrou contra os lábios dela. O vestido deslizou por seu corpo, e a brisa fria da noite a envolveu. Mas Bjorn a aquecia. Sempre a aquecia. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. E você é meu. Bjorn sorriu, aquele sorriso selvagem e perigoso. Sempre. E então, ele a tomou para si ali mesmo, sob as estrelas. O céu testemunhou a união deles, enquanto a fortaleza dormia, alheia ao fogo que queimava entre os dois. Naquela noite, Ingrid percebeu que não era mais apenas uma guerreira. Ela era a rainha do homem mais perigoso daquele reino. E não havia nada que a fizesse querer estar em outro lugar. A luz dourada do amanhecer pintava a fortaleza com tons suaves, um contraste gritante com a noite intensa que Ingrid havia vivido nos braços de Bjorn. Seu corpo ainda formigava com as memórias, os lábios inchados dos beijos dele, a pele marcada pela possessividade do imperador viking. Ela era dele. E ele era dela. Mas a guerra ainda não havia terminado completamente. Quando Ingrid abriu os olhos, encontrou Bjorn já desperto, encostado na moldura da janela, observando a fortaleza abaixo deles. Seu corpo não refletia a luz do sol, os músculos tensos, o olhar fixo em algo que ela ainda não conseguia ver. Você acordou cedo, ela murmurou, espreguiçando-se nos lençóis.
Bjorn virou-se para ela, os olhos azul-acinzentados ardendo com algo intenso. Eu sempre acordo cedo. Ingrid sentou-se, puxando os lençóis para cobrir o corpo, mesmo sabendo que já não havia nada para esconder dele. O que aconteceu? Bjorn respirou fundo, cruzando os braços sobre o peito largo. Os sobreviventes do exército inimigo estão se reorganizando. Sabíamos que isso aconteceria. Eles nunca aceitariam a derrota sem tentar nos retaliar. O coração de Ingrid acelerou. Outra batalha? Ela deslizou para fora da cama, pegando uma túnica leve e vestindo-a rapidamente. Caminhou até ele, os pés descalços contra o chão frio de pedra. Eles estão vindo? Bjorn virou-se totalmente para ela agora, seus olhos escaneando o rosto dela. Sim. Mas desta vez, não será uma guerra em campo aberto. Eles tentarão infiltrar-se. Nos destruir por dentro. A ideia fez Ingrid estremecer. Ela sabia que a vitória sempre tinha um preço, mas não esperava que o perigo continuasse tão cedo. E o que faremos? Bjorn sorriu de canto. Um sorriso escuro. Letal. Vamos deixar que tentem. O salão principal estava cheio quando Ingrid e Bjorn chegaram. Os guerreiros reunidos murmuravam entre si, a tensão no ar palpável. Sem, um dos conselheiros mais antigos de Bjorn, adiantou-se. Recebemos informações de que um grupo inimigo se infiltrou em uma vila próxima. Estão escondidos entre os camponeses, esperando o momento certo para atacar. Bjorn manteve o rosto inexpressivo. Quantos? Pelo menos 30 homens. Mas podem ser mais. Ingrid sentiu a adrenalina subir por suas veias. Ela estava pronta para lutar. Bjorn olhou para ela de relance, como se pudesse sentir seus pensamentos. Vamos lidar com isso hoje. Os guerreiros assentiram, pegando suas armas. Era hora de acabar com qualquer ameaça remanescente. A viagem até a vila foi rápida. Ingrid cavalgava ao lado de Bjorn, o coração martelando no peito. Cada sombra entre as árvores parecia esconder um inimigo. Cada movimento suspeito fazia seus dedos apertarem mais o cabo da espada. Quando chegaram, encontraram a vila silenciosa demais. Bjorn desmontou primeiro. Estão aqui. Eu sinto. Ingrid fez o mesmo, seguindo seu instinto. Ela sentia algo estranho no ar. Os aldeões estavam tensos, mas ninguém falava. Era como se tivessem medo de algo. Bjorn se aproximou de um homem que cortava lenha. Onde estão? O lenhador arregalou os olhos. Quem, senhor? Bjorn não repetiu a pergunta. Apenas sacou a espada. O homem engoliu em seco. Na casa grande, no fim da estrada. Bjorn olhou para Ingrid. Vamos acabar com isso. A casa grande parecia abandonada, mas Ingrid sabia que era uma armadilha. Bjorn também sabia. Ele fez um gesto para que os guerreiros cercassem a estrutura, enquanto ele e Ingrid avançavam pela porta da frente. O cheiro de mofo e madeira queimada tomou suas narinas. O silêncio era ensurdecedor. Então, o ataque veio. Os inimigos saltaram das sombras, espadas em punho. Bjorn reagiu no mesmo instante, sua lâmina cortando o ar com precisão letal. Ingrid desviou de um golpe, girando o corpo e enterrando a espada no peito de um inimigo. O combate foi rápido e brutal. Bjorn era um furacão de destruição ao lado dela. Cada movimento dele era calculado, cada golpe certeiro. Ingrid lutava ao seu lado, sentindo-se parte dele, parte daquela guerra. Quando o último inimigo caiu, ofegante e derrotado, Bjorn olhou ao redor. Acabou. Ingrid limpou a lâmina em sua túnica, sentindo o gosto da vitória. Mas então, um último movimento chamou sua atenção. Um homem se arrastava pelo chão, segurando um punhal. Ele avançou na direção de Bjorn, a lâmina pronta para perfurar suas costas. Ingrid agiu antes que pudesse pensar. Ela lançou sua espada, o metal cortando o ar antes de se cravar no peito do homem.
Ele caiu, morto. Bjorn virou-se lentamente, olhando para ela. Ingrid estava tremendo. Seu coração disparado. Você salvou minha vida, ele disse, baixo. Ela engoliu em seco. Você teria feito o mesmo por mim. Bjorn caminhou até ela e, sem hesitar, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Ali, no meio dos destroços da batalha, na poeira e no sangue. O beijo foi diferente de todos os outros. Foi uma promessa silenciosa. Uma rendição. Quando ele se afastou, os olhos estavam intensos. Eu te amo. O mundo parou. Ingrid sentiu o impacto daquelas palavras como um raio. Bjorn nunca havia dito aquilo antes. Ela sorriu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Eu também te amo. Bjorn puxou-a para mais perto, os braços envolvendo-a com força. Eles haviam vencido a guerra. Mas, acima de tudo, haviam vencido um ao outro. E a fortaleza teria sua rainha para sempre.